Meus queridos irmãos, abram suas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 4. Até o versículo 8. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Nós vimos pela manhã que a boa nova apocalíptica identifica os seus receptores. A igreja do Senhor recebe a boa nova da revelação do Apocalipse. A igreja do Senhor recebeu o privilégio de escutar esta maravilhosa mensagem de abertura das janelas, do desfecho da história, da visão triunfante do Senhor para todos os tempos. E a sua igreja, somente a sua igreja, recebe esta revelação. Então vimos pela manhã que a boa nova apocalíptica, assim chamamos, identifica os seus receptores. É a igreja e não outra coisa. O alvo são os redimidos do Senhor, portanto, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a boa nova apocalíptica apresenta os presentes da gloriosa mensagem. Você pode repetir comigo isto? A boa nova apocalíptica apresenta os presentes da gloriosa mensagem. Veja, versículo 4 em diante. João, aí os receptores, nós temos a indicação, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Já vimos que o número 7 representa a totalidade, portanto é uma mensagem para todas as igrejas de todas as épocas. Em seguida, que a graça e a paz estejam com vocês. É assim que o apóstolo João saúda a igreja, a receptora da mensagem, com a graça e a paz. 2 presentes interligados nas Escrituras. Esta igreja é o que é, porque recebeu a dádiva imerecida da reconciliação, graça. E abrange aqui a salvação, o perdão dos pecados, a promessa da vida eterna por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus, que é um tema recorrente nas epístolas do Novo Testamento, bem como no Antigo Testamento encontramos a manifestação da graça de Deus abundantemente. Trata-se desse movimento favorável de Deus em direção ao seu povo. E é exatamente este presente, isto é, a graça, que é evocada para o povo de Deus no tempo, sinalizando o maior presente já recebido a despeito de todas as aflições pelas quais a igreja transitou, experimentou, experimenta, transita e experimentará, transitará. A graça de Deus. Deus
nos alcançou por sua graça, seu favor que nós nunca merecemos, nunca mereceremos. Então João utiliza exatamente esta dádiva para saudar a igreja, para a qual ele escreve. Repito, esta é uma mensagem para a igreja de todas as épocas. Então João também nos relembra, se somos o que somos, isto é graça de Deus que alcançou o seu povo. E a graça, portanto, transmite resultados, produz resultados. E o resultado desta graça, deste movimento de Deus em direção ao seu povo, é a paz. A paz é o resultado de termos sido alcançados por Deus. O resultado da graça sobre nós é a paz que já desfrutamos agora, já. Que paz é essa, irmãos? Que paz é essa? As pessoas falam de paz, até clamam por paz, mas qual é a paz anunciada pelo apóstolo João ao receber a revelação do Apocalipse? A mesma paz que Jesus declarou em João 14. Jesus fala de uma paz que ele dá, que é muito diferente da paz que o mundo oferece, que o mundo dá, mostrando que as pessoas, no desespero de se acalmarem ou de acalmarem o gemido de sua alma por paz, sem direção da verdade, criam seu próprio cenário ideal debaixo de uma suposta paz que não tem nada a ver com Deus. Deus está de fora disso. E ao invés de desfrutarem de paz verdadeira, mergulham ainda mais no desespero, porque aquilo que elas alcunharam de paz não lhes produz a tranquilidade, a confiança e a serenidade que precisamos para enfrentar tempos difíceis. Então Jesus fala de uma paz que o mundo tenta produzir, mas que não é verdadeira. Quando o mundo fala de paz, fala de circunstâncias favoráveis, cessar de guerra, coisas do tipo. Quando tudo está bem, não tenham problemas de saúde, não tenham problemas no trabalho, não tenham problemas financeiros, as pessoas dizem, fulano está em paz. Mas esta paz que o mundo oferece, fundamentada em circunstâncias externas, ou em alguma comodidade no tempo, e nada mais, não é a paz anunciada por João como resultado do alcance do presente da graça de Deus. Não é. Conforme a Bíblia, paz tem origem na reconciliação com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. A paz de Deus, ou a paz com Deus, é resultado da graça divina que remove a inimizade, a rebelião nossa contra Deus, a rebelião entre Deus e o homem, ou a rebelião entre o homem e Deus, a dissonância completa. E então, alcançado pela graça, Deus pacifica o coração rebelde, transformando-o pela obra do Senhor Jesus, e aquele que antes estava em guerra contra Deus, a paz, que estava em guerra contra a criação de Deus, que estava em guerra contra as pessoas, que estava em guerra consigo mesmo, é reconciliado em todas as áreas da sua vida. E esta paz é constante e perene. Ela não está condicionada a nenhuma circunstância, a nenhum elemento do tempo, a nenhuma comodidade material. Mesmo quando chegam as adversidades, as crises, a instabilidade dos sistemas humanos, os crentes podem experimentar a paz que excede todo entendimento, toda compreensão, porque esta paz está enraizada na presença constante de Deus na vida do crente.
e porque Deus mesmo enche o coração da igreja de esperança, olhando para o final da história. Então a nossa resposta, ao sermos alcançados pela graça de Deus e recebermos esse resultado da graça, da reconciliação com Deus, é o descanso nele. Nós estamos em paz, irmãos. Nós fomos pacificados com a vida. É assim que nós enfrentamos as dificuldades do tempo presente, com a resignação segura de que, citando o poeta, toda dor é por enquanto. Amém. É assim que o apóstolo João saúda a igreja, ou as igrejas, a igreja do Senhor, com a revelação do final da história, mas já antecipando realidades espirituais eternas. Os benefícios dessa reconciliação com Deus, que serão plenos lá, já são antecipados agora. A paz é um exemplo disto. Ainda que enfrentamos as lutas por causa de muitos fatores, dentre estes o nosso próprio pecado, todavia a paz de Deus reina em nosso coração e nós somos reconciliados, perdoados quando erramos, transgredimos a lei de Deus. Mesmo diante dos reveses, nós desfrutamos da paz de Deus. Louvado seja o Senhor. Esta é uma boa nova apocalíptica, presentes da gloriosa mensagem. A boa nova apocalíptica apresenta presentes da gloriosa mensagem, graça e paz. Agora volte os seus olhos novamente para o texto bíblico e veja que João, em seguida, vai apontar as qualificações do autor da mensagem. Então, a boa nova apocalíptica identifica os receptores, os seus receptores, a igreja. A boa nova apocalíptica apresenta presentes da gloriosa mensagem, graça e paz, por exemplo. E a boa nova apocalíptica aponta para as qualificações do autor da mensagem. Quem é o autor dessa mensagem, irmãos? Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E agora, o que ele fez, o que o autor da mensagem fez, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O autor da revelação é descrito como aquele que é, que era e que há de vir. Esta é uma referência à eternidade de Deus. Isso nos lembra o relato de Êxodo, não é? Quando Deus se revela a Moisés, se apresentando como eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. Quando Deus diz eu sou quem sou, Deus está fazendo a afirmação de sua existência eterna, imutável. Então nós temos aqui a primeira pessoa da Trindade envolvida nessa mensagem: Deus, Pai, o Eterno. Além disso, nós temos a menção dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. Isso nos lembra da plenitude do Espírito Santo, e é simbolizado aqui pelo número 7, aquilo que é pleno, total. E os 7 Espíritos é uma menção à pessoa do Espírito Santo. Isto é corroborado lá por Isaías capítulo 11, versículo 2. E lá nós temos a descrição
dos 7 aspectos do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, conhecimento, temor do Senhor, fortaleza, conselho. 7 aspectos das virtudes do Espírito Santo, enfatizando a importância do Espírito, a presença do Espírito Santo nesta obra de desfecho, de condução da história, de cuidado para com a sua igreja. Em Zacarias capítulo 4, nós temos também a figura das 7 lâmpadas no candelabro, exatamente representando os olhos do Senhor, lembrando a ação do Espírito Santo, que não depende de habilidade humana para nada, não depende de força humana, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor a Zorobabel. Deus está destacando a obra do seu Espírito na realização do seu plano. Então nós temos a menção no conteúdo dessa mensagem: Deus Pai, aquele que é, que era e que há de vir, a figura do Espírito de Deus, e nós temos também as qualificações da pessoa que está descortinando essa história. E para fazer isto, esta pessoa entrou na história. Ela descortina a história, entrando na história e conduzindo todas as coisas para o seu desfecho glorioso, para o qual a sua noiva será apresentada pura, santa, perfeita, e ao mesmo tempo também nos leva para uma ocasião de condenação e juízo. Nós temos 2 direções: a elevação da noiva, a revelação da glória do noivo na noiva, e nós temos, por outro lado, a revelação da ira e da condenação do Senhor sobre aqueles que o rejeitaram. O Senhor está descortinando assim a história. Ele é chamado no verso 1 de Jesus Cristo, o Eterno entrando no tempo, assumindo a nossa humanidade para cumprir o propósito de Deus. E aqui no verso 5, a sua identidade relacionada com o seu perfeito trabalho de resgatador, de libertador do seu povo é apresentada. Aqui diz o texto: aquele que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É uma espécie de resumo da encarnação, do ministério de Jesus, da morte e da ressurreição. Nós temos o resumo da obra aqui, do autor da mensagem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na sua segunda carta, o apóstolo João, que recebeu esta mensagem aqui do Senhor Jesus, diz que o Espírito de Deus é reconhecido nisto. Escute: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. E aqui nós temos tanto a divindade enaltecida quanto a humanidade revelada como condições decisivas da crença para a recepção da reconciliação com Deus. A encarnação do Verbo eterno de Deus e a sua obra que nos permite desfrutar desses presentes. Jesus é chamado de a fiel testemunha, destacando aqui que ele é completa, perfeitamente confiável no que diz. O que ele diz é veraz, há total veracidade no seu testemunho.
Isso está alinhado com o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. Escute: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Também isso está alinhado com o termo usado aqui no texto para Jesus, esta titulação como primogênito dentre os mortos, indicando aqui que Jesus é o destaque de todos aqueles que serão ressurretos ou ressuscitados. O livro do Apocalipse narra a história da gloriosa ressurreição. Jesus é o destaque de todos os que serão ressuscitados. Ele é chamado de o soberano dos reis da terra, mostrando a sua realeza, mostrando o seu governo. Em Isaías ele é chamado de o príncipe da paz, e aqui ele é chamado de soberano, governante supremo. Em Apocalipse 19:16, ele é identificado como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ao longo das Escrituras ele é chamado de Rei dos céus, Rei de Israel, Rei dos séculos, enfatizando realmente a sua realeza. Ele é o soberano Rei. Em seguida temos uma espécie de doxologia, e de fato é uma doxologia. No meio da revelação, um cântico de louvor, uma declaração de adoração entoada àquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez um reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Domingo que vem, nosso culto da noite, nós vamos, em algum momento do culto, uma voz vibrante, nós vamos declarar essa doxologia aqui, sem olhar na Bíblia. Nós vamos memorizar essa semana. Você tem a tarefa essa semana de memorizar Apocalipse 1, 5 e 6. 5 parte B e 6. E é uma só voz, nós vamos declarar isto aqui: aquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez um reino e sacerdotes para seu Deus, a Ele seja a glória, o poder para todo o sempre. E a igreja diz: amém. Misericórdia, Jesus. Amém. 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 Aquele que nos ama. Ô Senhor, quem está dormindo, levanta a cabeça, acorda, abençoado. Ele nos amou, diz o texto, por meio de sua morte nos libertou dos nossos pecados. Como é que não diz amém com uma coisa dessa, meu povo? Ele nos amou, nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Rei. Ó Senhor, eu mesmo, eu fui alcançado assim. Nos tempos antigos, em Israel, só o sacerdote podia entrar no lugar santo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos. No Antigo Testamento, o sangue era uma parte necessária, inevitável do processo de aproximação diante de Deus. O sacerdote passava ou aspergia sangue de um animal sacrificado, sobre o qual estava sendo separado, tal como uma casa, uma pessoa. Então o sangue simbolizava a vida que cobria a morte, mas era necessário haver a morte, a fim de beneficiar alguém com aquela vida, a morte do animal. Ele nos amou e por meio da sua morte nos libertou dos nossos pecados e nos fez sacerdotes, todos os redimidos,
Todos os redimidos têm acesso à sua presença. Não mais uma pessoa só, uma vez no ano, na intimidade. Todos nós, do menor ao maior, todos são transformados, purificados, tornados santos. Que obra maravilhosa, irmãos. Que maravilha de Deus. Pega a gente imunda ao Senhor, pega a gente imunda, torna limpa, e torna a gente limpa, santa. Não foi isso que Ele fez conosco? Imundos que éramos, Ele nos toma, nos purifica, e torna a gente limpo agora, purificado, santo, porque Ele é santo. Ele está trabalhando na sua igreja para que ela seja como Ele. A glória e o domínio pertencem a Jesus pelos séculos dos séculos. A nossa vida deve refletir a consciência de que somos honrados. A nossa vida deve submeter-se a Ele, somente a Ele, o único que merece toda adoração e louvor. Por isso a doxologia explode aqui, por isso explode na revelação, porque só a Ele, só por Ele, só por Ele, só para Ele seja o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Se você não tem prazer em exaltá-lo agora, como poderá fazê-lo na eternidade? Se você não tem prazer em cantar-lhe glória, como fará na eternidade? Se você não se submete à sua vontade, como se submeterá depois? Nós somos chamados sacerdotes do Senhor. Isaías 61 diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Graças a Deus. A boa nova apocalíptica revela, aponta para as qualificações do autor da mensagem. Nós a acatamos porque Ele é quem é. Você confia nele? Sua confiança está depositada nele? Mas a boa nova apocalíptica também enfatiza outra lição, realidade. Ele voltará. Observe o texto aí, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. A vitória do Senhor Jesus sobre a morte, o seu sacerdócio perfeito, ele é profeta, rei, sacerdote, seu reinado justo, é enfatizado por João na promessa de sua iminente volta. Ao projetar o seu olhar para frente, o apóstolo João agora vislumbra Jesus voltando nas nuvens do céu, cumprindo a promessa que fizera anteriormente, por exemplo, em Mateus 24:30. Eu voltarei. Está animando a igreja para a realidade da segunda vinda do Senhor Jesus. E João exclama assim: veja, eis que ele vem,
com as nuvens. Essas palavras foram confirmadas quando Jesus se manifestou a ele na ilha de Pátimos, que é reiterada no livro de Apocalipse e que aqui é abordada logo inicialmente. E agora João, ao informar os leitores do livro da Revelação sobre o desfecho da história, ele alinha, relaciona o desfecho com a volta, o retorno do Rei Jesus, que é iminente, ao mesmo tempo que insta a todos à vigilância para a sua chegada. Jesus contou várias histórias sobre esse dia. Uma dessas histórias é a parábola das 10 virgens, para salientar a iminente volta, o caráter de surpresa da sua volta e a necessidade de vigilância e preparo da igreja. João diz que Jesus, de fato, recebe do Senhor a mensagem de que Jesus voltará numa nuvem, sua vinda é repentina. E a expressão aqui de nuvem é familiar também, é familiar na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 104, versículo 3, o salmista está apontando para a majestade de Deus, e para falar da altura da majestade de Deus, ele diz assim: tomas as nuvens por teu carro. É para falar da majestade de Deus. Então, quando João recebe essa mensagem, e em nela está comunicada a volta do Senhor Jesus, vindo nas nuvens, está apontando para a majestosa volta. Será um retorno majestoso, triunfante nas alturas, e será visível a todas as pessoas, crentes e ímpios igualmente. E aí a expressão até mesmo aqueles que o traspassaram, que não se refere apenas aos judeus e gentios que crucificaram a Jesus, não. Se refere a todos aqueles que ridicularizaram a obra da cruz, a pessoa de Jesus e a rejeitaram. Todos os que rejeitaram a Jesus Cristo estão contemplados aqui na descrição do juízo e do desespero. Todas as pessoas que odeiam a mensagem da cruz, que tentam encontrar redentores em outras figuras, outros lugares. Diz o texto que até estes lamentarão por causa dele. É um lamento de pavor, desesperador. E aí João diz, certamente, para afirmar que é assim mesmo, para enfatizar quão dogmático é isto, quão absoluto é isto, que não há dúvidas, não há chance de ser diferente disso, absolutamente. Até os que rejeitaram a Jesus não serão capazes de fugir, mesmo se implorarem às montanhas e às rochas que as escondam. Apocalipse 6,16, Lucas 23,30, Oséias 10,8. Salientando que não haverá agora oportunidade mais. Cessou o tempo do arrependimento, sem chance alguma. Esse lamento aqui é quase que um remorso, não é arrependimento. Será para juízo e condenação. Os pranteadores baterão no peito com seus punhos e lamentarão a vida que levaram. Quando virem Jesus descendo nas nuvens, vindo, sentirão remorso. Quantas oportunidades tiveram
e a rejeitaram. Quem sabe você está escutando nessa noite quantas oportunidades de ouvir o Evangelho, de mudar a sua vida, de confessar a fé em Jesus, amá-lo com toda a sua força, e você desprezou. Chegará o dia em que você não terá mais oportunidade para isso. Ou será com a sua morte, ou será com a volta do Senhor Jesus. Em seu discurso escatológico, Jesus fala do Filho do Homem que aparece nos céus, no céu, e os povos se lamentando. Mateus 24:30. Mas para a igreja não será de desespero o clamor, para nada desesperador. Para a igreja será de honra e alegria. Afinal de contas, o noivo majestosamente vai entrando para as núpcias, triunfantemente, todo olho verá. E aí, tanto Deus quanto Jesus se apresentam aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega. No versículo 18, 1:8, nós encontramos isto. No versículo 17, encontramos Cristo dizendo: eu sou o primeiro e o último. Deus diz aqui, em 1:8. Em 1:17, Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, é a mesma ideia. Em 21:6, Deus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Portanto, quem é que está dizendo isto? Eu sou o Alfa e o Ômega aqui, no contexto geral da obra. Deus Pai, Deus Filho, estão dizendo: eu sou o ponto de partida e o ponto de chegada. Eu sou o início de tudo, e eu sou o desfecho de todas as coisas. Siga na minha rota, siga por mim, terá sentido a sua vida. Cristo é o agente de Deus na criação e em todas as coisas. No cumprimento escatológico do seu propósito, é Cristo quem está realizando e executando. O Pai lhe confiou a missão, lhe deu autoridade plena, lhe deu o direito para julgar. E nós temos aqui então enfatizada a divindade de Jesus Cristo, unido com seu Pai. O autor e consumador da fé, ele é chamado assim em Hebreus. O autor e consumador, o início e o fim, o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega. Há uma frase de um puritano, Thomas Boston, que diz assim, ele disse assim: que os herdeiros do reino se comportem de maneira adequada ao seu caráter e dignidade. Vivam como tendo a fé e a esperança deste glorioso reino. Deixem sua conversação estar no céu. Deixem as vossas almas se deleitarem na comunhão com Deus enquanto estáis na terra, visto que procurais a vossa felicidade na comunhão com Ele no céu. Deixem sua fala e suas ações ter o sabor do céu, e no seu modo de vida pareça o país para o qual vocês estão indo. Deus não muda, irmãos. O mundo está em constante mudança, mas Deus não. O fato de Deus se apresentar assim para nós, por meio de seu Filho Jesus, nos dá esperança e tranquilidade, nos dá segurança mesmo em meio às incertezas da vida. Também nos lembra acerca da dependência do Espírito de Deus.
Assim como a plenitude do Espírito de Deus é enfatizada nessa passagem, devemos depender do Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir a Jesus, para nos fortalecer, nos capacitar em nossa jornada no ministério, na vida. Também reconhecemos que Deus é soberano. Os 7 Espíritos que estão diante do trono nos lembram a soberania de Deus. Devemos reconhecer a sua soberania, a sua autoridade sobre a nossa vida, irmãos, e confiar que o plano dele é sempre bom, a sua vontade é sempre boa. Também priorizamos o poder divino e não o poder humano. O Espírito de Deus nos fortalece, é no poder do Espírito de Deus que avançamos, não na nossa força. É preciso sempre lembrar disso, porque em algum momento na nossa jornada podemos perder o prumo, porque as coisas estão andando bem, estão evoluindo, podemos achar que é por nossa conta, que é por nossa causa, que a igreja cresce por sua causa, por minha causa, e não é por nossa causa. A igreja cresce pelo poder do Espírito de Deus, que atua em nós, mas nós somos apenas instrumentos. A gente não pode esquecer disso. A gente também não pode perder as oportunidades dadas pelo Senhor do acesso direto à sua presença. Ele nos fez sacerdotes. E quantas oportunidades de desenvolvimento nesse relacionamento nós perdemos. Por exemplo, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Você e Deus. Percebe quantas oportunidades a gente perdeu? Quantas vezes você quebrantou o seu coração, orou, começou o seu dia orando? Ou quantos dias na semana passou o dia e você sequer orou? Orou. Quantas oportunidades? Você tem acesso direto à presença de Deus. Não podemos desprezar o privilégio de nos aproximarmos de Deus, porque custou muito caro esse acesso. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes. Pela sua morte, foi caríssimo. Não despreze isto. Portanto, desfrute desses presentes que Ele já deu para você. Paz, resultado da graça. Você foi restaurado. Você teve o seu relacionamento restabelecido com Deus. Você não precisa de mediadores, não precisa do sacrifício de animais. Jesus já entregou a sua vida para que você tivesse acesso a Deus. Você foi reconciliado. Desfrute dessa graça e dessa paz. E enche o seu coração de esperança, porque quando o vitorioso Rei chegar, então desfrutaremos plenamente, sem obstruções, da beleza e da glória. Um dos textos lidos na ordem de culto, texto de Isaías, descrevendo aquelas figuras do leão pastando com a ovelha, lemos aqui, revela, é uma imagem ali, não é? Uma linguagem metafórica para falar da paz abundante, plena e perfeita, que será no desfecho da história. Mas a gente não precisa esperar até lá para desfrutar disso. A gente já desfruta já. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, depois de alentá-los quanto à alegria presente em todo tempo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lembra
que o antídoto para a ansiedade é a oração, a confissão, a entrega ao Senhor. Como resultado dessa entrega, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus, até aquele dia. Está você atribulado com alguma situação? Perturbado? Incomodado com alguma coisa? Se for com respeito ao pecado, corra arrependido e confesse. Busque ao Senhor. Se for alguma circunstância, aplique os presentes que você já recebeu. Desfrute da presença real daquele que nos dá sua paz. Você compreende isto? Honestamente? Pode sair daqui com esse calorão que está fazendo e fará na semana. Já vou tirar o meu sobretudo do guarda-roupa para pendurá-lo, para tirar o cheiro de mofo, porque o sol que vai fazer essa semana vai dar para refrigerar o guarda-roupa. Apesar do calor e essa sensação de... nós podemos sair daqui cheios de esperança e paz. Ontem eu conheci um amigo libanês, fiz amizade com um libanês que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele disse que morou na Arábia Saudita, depois no Kuwait e depois no Catar. Ele disse: eu trabalhava num prédio que eu tinha que dar ordem ao manobrista para que ligasse o carro 1 hora antes de eu descer, o carro na sombra, tá? Para que ele ligasse o carro e deixasse o ar-condicionado ligado 1 hora antes de eu descer. Estou falando de 52 graus, irmãos. Então está tudo certo aqui para nós, gente. Só são 36. Vamos ficar em pé, vamos orar. Porque o Senhor vive, não está morto. Teu filho Jesus ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, prometeu voltar, porque isto é verdade e nós cremos. Avançaremos, Senhor, mais uma semana, esperando em Ti, desfrutando dos presentes que já recebemos de Tuas mãos, aproveitando as oportunidades. E aqueles que até aqui têm rejeitado a pessoa e a obra do Senhor Jesus e Te pertencem, mas estão cegos, têm os olhos abertos agora para a vitória sobre a cegueira espiritual, e vejam a luz e sejam reconciliados contigo, Senhor, em nome de Jesus. E os crentes, os redimidos do Senhor, sejam renovados em sua esperança, porque o autor dessa mensagem é aquele que é, que era e que há de vir, é o Senhor mesmo. Ó Trindade Santíssima, bendito seja o nome do Senhor. Teu povo te adora, teu povo te ama, porque Tu nos amaste. Aquele que nos amou e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a Ele seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Nós Te adoramos, ó Deus, rompemos em doxologia, em louvor e adoração ao Teu nome. Que a nossa vida durante a semana seja esta pauta gloriosa de adoração. Tudo que fizermos, em tudo que procedermos, a adoração, o reconhecimento da Tua glória,
aí esteja visível, seja testemunhada para o nosso próprio coração e para aqueles que nos cercam. E vejam que a nossa esperança não está nas circunstâncias, está no Senhor, que está presente em todo o tempo com a tua igreja. Agora vamos participar da ceia. Nós vamos comer e beber na tua presença. Ceia esta dada, instituída pelo Senhor Jesus para o tempo de nossa espera até a sua volta. E Ele nos alimenta. Oh, que glória, que gloriosa pregação visível. Nós vamos comer agora mesmo, imediatamente. Vamos comer e beber em nome de Jesus, recobrando a sua pessoa e a sua obra. E que enquanto fazemos isto, Senhor, que a luz do Evangelho alcance muitos corações, iluminando-os, trazendo-os a paz e a libertação em Jesus. E a igreja seja fortalecida para mais uma caminhada nesta semana. Em nome de Jesus, consagramos ao Senhor esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.